Graça e paz, queridos, boa noite. Podem sentar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E ministrar a palavra é sempre um privilégio, uma honra, porque é a palavra do nosso Deus. E esse privilégio nós devemos ter, eu e você, independente de quando estamos com o microfone na mão. Nós devemos nos alegrar quando falamos de Jesus no nosso trabalho, quando estamos em casa louvando a Deus, em qualquer circunstância, poder falar da palavra, poder falar de Jesus, sempre será um privilégio, sempre, amém? Eu quero ler uma passagem, é Gênesis capítulo 12, versículo 1, aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém? Glória a Deus. Abrão, nós ouvimos, graças a Deus, com frequência, falar de Abrão, uma palavra profunda. E Deus, através da vida de Abrão, tem muitas promessas para nossas vidas. E quando eu leio essa passagem no começo aqui, Abrão, em Gênesis vai do capítulo 12 até o capítulo 25, falando de Abrão, o trajeto dele, até o nascimento de seu filho, e depois também o sacrifício, a prova que Deus pede a ele, e depois a morte, e daí depois termina, E esse versículo que eu li especificamente, Deus fala com Abrão. Disse o Senhor, Deus fala com Abrão. E nós lemos que Deus fará de Abrão uma grande nação, vai abençoar Abrão, vai engrandecer o seu nome. Aí Deus fala: sê tu uma bênção. Depois, através da vida de Abrão, Deus fala que vai abençoar as pessoas que abençoam Abrão, vai amaldiçoar os que amaldiçoaram Abrão. E depois ele fala que serão benditas todas as famílias da terra por meio de Abrão. Quando Deus olha para Abrão e dá uma ordem a Abrão, Deus não está só pensando nele, está pensando em toda a humanidade. Deus, quando age em nossas vidas, na minha e na sua vida, sempre tem planos no plural, sempre haverá um contexto no coletivo. E Deus, olhando para a vida de Abraão, disse: todas as famílias serão abençoadas através da tua vida. Quando a gente fala de Abraão, a gente pensa na prova que ele teve, no sacrifício
onde Deus pede o seu filho, o seu único filho, diz a palavra. Deus fala único filho porque legitimamente Isaac era o filho da promessa. Então, quando Deus fala com Abraão, Deus fala o único filho. Nós vemos o êxito de Abraão lá no Monte Moriá, preparando o altar. Diz a palavra, com um cutelo na mão para sacrificar o seu filho. Nós vemos que quando estava subindo o monte com seu filho, porque os seus servos ficam lá embaixo, e ele sobe o monte com seu filho, ele fala para os seus servos o seguinte: nós vamos subir o monte, fazer o sacrifício e voltaremos. Abraão fala no plural. Ele sobe aquele monte crendo que o Senhor poderia ressuscitar das cinzas o seu filho. Ele não tinha dúvida alguma em seu coração de que Deus poderia trazer vida depois de um sacrifício com fogo, depois de uma oferta queimada, formada cinzas. Ele não tinha dúvida. Ele fala no plural. Depois você pode ler em casa, querido, está no plural. Voltaremos. Ele fala para os seus servos. Então nós sabemos bem essa história. Sabemos que Abraão teve a sua vida em obediência inconfundível, inquestionável. Só que Abraão construiu essa vida de obediência. Abraão passou por muitas coisas até chegar na maior prova da sua vida, de entregar o seu único filho. Quando Deus pede Isaac a Abraão, Deus diz assim: o filho a quem tu amas. É a primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia. Primeira vez. O percurso durou 3 dias. 3 dias. Então nós vemos o êxito, nós vemos que Deus proveu o cordeiro, que estava atrás das árvores, o cordeirinho que seria feito o sacrifício. Deus proveu, Deus teve que falar firme a Abraão: pare, não sacrifique seu filho. Vejo que tens temor. Deus fala com Abraão: não precisa. Mas, queridos, nós vemos o trajeto de Abraão no começo, onde eu estou lendo. Deus dá uma ordem a Abraão. Deus dá uma ordem a ele. E essa ordem está condicionada a uma promessa: sai do meio da tua parentela. Quando a gente lê, a gente pensa às vezes que nós não podemos conviver em família. Tem pessoas que podem ler assim: eu tenho que ficar longe da minha família, morar longe. Tem pessoas que podem pensar dessa forma. Mas quando Deus pede para Abraão sair do meio da sua parentela, é porque a sua família era idólatra. Estudos dizem, não está escrito, que a família de Abraão era idólatra. Então Deus tinha algo com Abraão. Deus não queria que ele ficasse lá naquele meio. Deus não queria que ele se corrompesse. Então essa foi a ordem. Deus foi claro: sai da tua parentela e te mostrarei a terra que tu irás. E ali Deus faz uma promessa, diz que ia o abençoar, e depois nós seríamos abençoados por meio da vida de Abraão. O começo da vida de Abraão é com uma ordem. E na nossa vida, queridos, não é diferente. Não é diferente. Eu e você somos filhos do Deus Altíssimo. Eu e você temos um Pai. Eu e você estamos constituídos em uma família espiritual. Estamos constituídos sobre a palavra do Senhor. Eu e você temos uma vida de compromisso com o Senhor.
O nosso Deus é um Deus de palavra, é um Deus de ordens, é um Deus de diretrizes, é um Deus que fala conosco através da sua palavra e nos pede situações, nos pede ações, nos pede atitude. Não tem como viver com Deus e não estar diante da sua palavra, diante das suas ordens. E quando Deus te pede, quando Deus fala contigo, quando Deus tem algo específico que é para você fazer e talvez você não esteja fazendo, está condicionado atrás, logo em seguida uma promessa. Sempre haverá algo da parte de Deus. A Bíblia fala que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Deus os recompensa. Deus é um Deus de amor. Ele é um Pai de amor que nos recompensa. Para obedecer, Abraão teve que acreditar. Eu digo que para termos a vida com o Senhor, como Deus de fato quer, como realmente agrada o coração dele, é necessário juntarmos fé mais obediência. Abraão é o pai da fé, sabemos disso, mas ele foi obediente. Mas o início desse versículo que eu estou lendo, até a prova de crer que Deus ressuscitaria o seu filho, Abraão passou por muitas coisas, querido. Vemos uma vida de crescimento, uma vida de amadurecimento, uma vida de processo, uma vida de erros também. Deus foi claro na sua ordem: sai do meio da tua parentela. E eu continuei lendo aqui, quem é que ele levou junto? O sobrinho lá. Mas Deus não mandou ele largar a família? Aí ele carrega o sobrinho, leva o sobrinho junto. Obedeceu, não integralmente, um pouquinho pela metade. Eu tenho um livrinho lá em casa que fala 150 ideias não é ideias, enfim, ensinamentos sobre a educação para os filhos. E cada dia tem uma explicação, tem é um livro pequenininho. E em um desses dias, dessas páginas, tem uma parte que a autora fala o seguinte. E aquilo ali eu fiquei prestando atenção e Deus me constrangeu. Ali ele fala assim, a autora, que quando damos uma ordem aos nossos filhos, ele diz: já vou, peraí, ou finge que não escuta. E daí: já fez tal coisa, fulano? Tu falou? Falei. Não sei se é só lá em casa, né? E a minha tem 9, a minha pequenininha já se esconde, tá? Ela pega as coisas, já falei aqui, né? Ela se esconde lá no cantinho do guarda-roupa. É incrível. E a gente pede as coisas para os nossos filhos e eles nem sempre fazem na hora que a gente pede, né? E às vezes a gente precisa na hora, mas nem sempre eles fazem. Então a obediência, ela não é imediata, ela não é naquele momento. E Abraão, quando Deus pede a ele não obedece imediatamente. Ele carrega o sobrinho. Ele tem que carregar o sobrinho. Assim somos eu e você. Quantas vezes Deus pede alguma coisa e a gente fica. Nós não estamos obedecendo, porque a obediência que Deus quer é imediata, é na hora. Isso aqui é o começo do trajeto da vida de Abraão. Chega um momento que a terra não dava mais para Abraão e Ló, a terra que eles estavam. E ele fala para Ló: nós não podemos brigar, nós somos amigos, nós somos parentes chegados. Só que daí os pastores começam a brigar entre si. Mas um pouquinho antes disso, a palavra fala
que Abraão ora, invoca o nome do Senhor. Eu entendo que ele lembrou daquele momento, meu Deus, Deus disse para mim largar minha parentela. Pouquinho antes, bem escondidinho, tem versículo que diz assim, Abraão invocou ao Senhor. Aí depois ele conversa com Ló. Aí depois ele diz, ele chama Ló, ele resolve o problema. Sabe quando a gente está desobedecendo, às vezes? Quando a gente está meio assim, é eu que tenho que resolver. É eu que tenho que chamar a situação e resolver. Ele chama Ló e diz assim, Ló, temos que nos separar. Não dá. E Abraão continua, vai continuando a sua vida, e Deus vai falando com ele. A Bíblia fala que Deus fala, que Deus aparece, e que ele invoca, e que ele faz altar, e ele vai mantendo o seu relacionamento, e vai indo, não desiste. Tem a parte aonde fala que Abraão vai resgatar o seu sobrinho Ló. Resgata seu sobrinho, mas ele trava uma guerra. E logo em seguida, o rei de Sodoma quer ir atrás de Abraão, conversar com Abraão. Mas graças a Deus, ele vai ter um encontro primeiro com o sacerdote, Melquisedeque. A Bíblia é clara, diz que o rei quer ir correr atrás de Abraão, conversar com Abraão, mas Abraão não presta atenção e vai ao encontro do sacerdote, se encontra com o sacerdote, e o sacerdote prepara um ambiente de relacionamento, um ambiente de oferta, um ambiente de entrega, e o sacerdote o abençoa e declara que o Deus Altíssimo era o Senhor da vida dele. E diz a palavra que Abraão entrega o seu dízimo de tudo. E daí quando chega a hora de se encontrar com o rei, Abraão está preparado. Abraão está abençoado por Deus. Abraão está cheio da unção, cheio do poder de Deus, e diz, eu quero as pessoas. Eu não vou entregar. E o rei quer as pessoas. O rei nem quer as coisas, o rei quer as pessoas. Ele disse, não te pertence. Vemos o trajeto da vida de Abraão firme, às vezes escorregando, mas não desistia. Você pode ler, queridos, você pode procurar, você pode olhar a palavra. Ele está sempre invocando o nome do Senhor, orando, sempre buscando uma vida no altar do Senhor. Depois vemos a parte onde Abraão também, Sara, sua esposa, com pressa, com ansiedade, onde Deus havia prometido um filho. A gente sabe da história. Abraão vai e tem um filho com a serva de sua esposa, Agar. Mais um deslize. Pensamos que a nossa vida talvez não seja parecida. Mas a que ponto que eu quero chegar? O que eu quero deixar claro que Deus falou no meu coração. A nossa vida tem que estar pautada com fé e obediência. Mas você constrói. Você vai construir a sua vida em obediência. Você vai construir a sua vida em fé. Eu gosto muito quando o pastor fala, você põe um pé e Deus põe o chão. Você põe outro pé e Deus coloca o chão. E assim você vai vivendo a sua vida no altar do Senhor. Vai ter momentos de desespero, vai ter momentos de erro, como Abraão teve, mas ele não desistiu. Havia promessa sobre a vida dele. As promessas do Senhor faziam sonhar. Deus fala, olha para o chão da terra, como o pó da terra será a tua descendência. Depois Deus olha para os céus e fala para ele em outro momento, olha para os céus, as estrelas serão, está vendo, você consegue contar, muito mais será a sua descendência. Depois,
No momento onde Deus reafirma a promessa, Ele diz: mas quem vai ser o meu herdeiro vai ser o meu servo Eliezer. Não, você terá um filho legítimo. Eu te darei um filho legítimo. Então você vê esse relacionamento de Deus e Abraão o tempo todo na palavra. O segredo da minha e da sua vida é isso, queridos. É lutarmos e estabelecermos uma vida de altar, de relacionamento, de entrega. Quando Abraão não estava muito bem, ele ia invocar o nome do Senhor. Nós vamos errar, é fato que vamos. Mas eu e você precisamos crer na ordem que o Senhor deu para nós, nas promessas que o Senhor deu para nós, porque Deus tem bênção para mim e para você, promessas. Todas as famílias serão abençoadas sobre a vida de Abraão. Há uma promessa, há uma palavra estabelecida para mim e para você. Isaac, filho de Abraão, fazia parte da genealogia até chegar Cristo. Quando Deus é claro, Deus fala: teu filho legítimo, teu único filho. Então quando Deus fala comigo e com você, é para que Cristo apareça. Quando Deus pensou lá no começo tudo isso, Abraão aqui no começo, Deus já estava lá em Cristo. Quando Deus falou para ele que todas as famílias serão abençoadas por meio de ti, Deus está pensando em Cristo, em Jesus Cristo. Se você olhar Mateus, bem ali no capítulo 1, vai falar a genealogia de Jesus. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, que Isaac gerou Jacó, e o resto está lá escrito. Porque é força de nome, né? Eita glória. Todo o propósito de Deus é gerar Cristo dentro de mim e dentro de você. Todo, querido, todo. Se Ele não está aparecendo, tem alguma coisa errada. E Abraão, eu vejo Abraão assim, sabe, sedento e não conformado. Não está certo isso aqui, eu vou lá invocar, eu vou lá fazer altar. Gostava de um altar, construir um altar? Gostava. Não se conformava. Ele lutava para ter uma vida em obediência, mas ele era mais teimoso ainda, que ele queria ser obediente, sabe? Ele brigando, imagina ele brigando consigo mesmo. Não, eu vou lá orar, eu vou lá invocar. Hoje nós falamos, hoje é assim, orar. Nós estamos lendo Gênesis, o começo de tudo. É um pouquinho diferente as palavras. Mas eu e você temos que construir isso. Construir essa vida de altar, de relacionamento, de fé e obediência. Eu sempre fico pensando a receita desse bolo. Fé mais obediência. Não tem como ser um pouquinho aqui, um pouquinho lá. É os dois. Vai formar um bolo completo. Vai formar um bolo perfeito para a tua vida. É igual prosperidade. Fé mais obediência é igual vitória. É igual cumprimento de propósito. Não dá para ser só um ou só o outro. Tem dia que você vai um pouquinho mais com a fé, tem dia que você vai mais um pouquinho com a obediência, mas os dois têm que andar junto. Abraão é claro na história dele, é firme na sua história. E principalmente está sobre a palavra do Senhor. Quando Deus fala contigo, aquilo que o Senhor fala só contigo, permaneça firme. Não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda. Fique firme, querido, olhando para a promessa do Senhor. Se você olhar a história, em nenhum momento Deus muda o que Ele está falando. Muito pelo contrário, Deus acentua. Deus vai lá falar de novo, Deus anima. Tem uma hora ali, depois que Abraão luta, imagina, Abraão venceu. Resgatou o seu sobrinho Ló, venceu a guerra. A Bíblia fala que ele venceu a guerra. Aí ele se encontra com o sacerdote, tem um encontro, que ali é como se fosse, a Bíblia explica, que esse encontro com Melquisedeque está figurando Cristo em nossas vidas. Cristo. Logo depois disso, a Bíblia fala que Deus anima Abraão. Deus anima. Por que Deus fala anima? Porque ele estava cansado, ele tinha acabado de guerrear, ele tinha acabado de lutar, ele venceu, mas ele estava cansado. E Deus fala assim: calma, eu sou o teu escudo,
Calma, eu sou teu escudo. Então na nossa vida é assim. É dia após dia. É dia de guerra às vezes. Às vezes você vai lá, guerreia a semana inteira. Vence, porque com Cristo somos mais que vencedores. Mas estamos cansados. Custou da gente. Custou. Mas Ele vem e nos anima. Não nos deixa de cabeça baixa. Não nos deixa angustiados nem entristecidos. Porque Ele é a porção que precisamos. Ele tem a alegria que precisamos. Somos completos em Deus. Você pode correr a sua vida inteira em todos os lugares do mundo, os melhores lugares do mundo. Você pode estar com as pessoas melhores que você considera, mas nada nem ninguém vai preencher a sua vida como Jesus Cristo. Nada nem ninguém vai preencher você. Nada nem ninguém te dará respostas verdadeiras e fiéis, querendo somente o teu bem, a tua felicidade, a tua prosperidade como Jesus Cristo. Então eu vejo o exemplo da vida de Abraão nas nossas vidas, para não desistirmos, para sermos constantes e estabelecermos uma vida de entrega, uma vida dedicada. E você vai passar por várias situações, mas o Senhor será contigo. O Senhor será contigo. E todo esse processo vai te levar a uma obediência inconfundível, inquestionável. Hoje temos essa história que há quantos mil anos é pregado, falado. Olha o exemplo. Vai ser assim na tua vida. Vai ser assim na tua vida. Vai ser assim na tua vida. Você deixará um legado. Você deixará um legado. Creia nisso, pense nisso. Nós vamos viver aqui, a Bíblia fala, 80 anos, um pouquinho mais, em nome de Jesus. Mas e depois? E as sementes que vamos deixar? O legado que vamos deixar? O que as pessoas vão lembrar quando falar de você? O que as pessoas pensam quando falam de você? Uma vida dedicada. Uma vida dedicada. Obediência e fé. Obediência e fé. Uma vida verdadeiramente querendo viver o cumprimento das promessas. Abraão creu. A Bíblia fala que ele creu no Senhor, e isso foi creditado como justiça. Está no livro de Hebreus também esse versículo. Repete esse versículo na palavra. Abraão creu. Quando ele crê na promessa que Deus reafirma que ele seria pai, ele é justificado por Deus. Ele é aceito por Deus. Ele diz, meu filho, crê mesmo. Como não acreditar no Senhor? Como não acreditar na sua palavra? Como? Eu pergunto para você, como? Como nós, às vezes, eu falo isso por mim, duvidamos de um Deus tão grande, de um Deus poderoso, que fez os céus e a terra, que entregou o seu filho por amor de mim, de você. Olha só como às vezes eu paro para pensar, eu disse, Deus, por que eu tenho medo às vezes? Por que a ansiedade vem às vezes? Por quê? Porque somos falhos. Mas por isso que ter uma vida dedicada faz toda a diferença. Uma vida no altar, quando a gente fala uma vida no altar, é uma vida conversando, buscando, orando, se entregando, ofertando a Deus. São várias coisas. Uma vida de altar também é vir aqui no altar. Vir, dar uma resposta à palavra de Deus nos cultos. São várias coisas. É você na sua casa dobrando seus joelhos. É você no seu trabalho dando um bom testemunho. Isso é vida no altar. Então precisamos nos esvaziar das coisas desse mundo, das coisas que não agradam a Deus, das coisas que nos tiram a fé,
e nos enchermos de fé, ouvir a palavra, porque é por meio da palavra que vem a fé, e nos enchermos da palavra. Sabe, agora, nós, as mulheres vão concordar, algumas trabalham fora, outras não, mas mesmo assim, mesmo estando em casa, a gente tem muitas tarefas do lar. É lavar louça, é passar roupa, é lavar roupa, é um monte de coisa que toma o tempo da gente. Tem um monte de coisa, a maioria eu não gosto de fazer, eu não gosto. Comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos eu comecei a trabalhar fora. Então, eu não peguei aquele gosto de limpar a casa, eu peguei o gosto de bater perna, ir pra rua. Me dá coisa para fazer na rua que eu fico o dia inteiro com um sorriso no rosto. Amo. Fila de banco. Eu gosto de fila de banco. Fila no registro de imóveis, que agora eu vou bastante lá. Eu gosto. Eu descanso. Sabia? Quando tem um banco, eu estou sentadinha. Só que eu tenho que ter tempo, né, missionário? Nem vem, tá? Eu já entendi o que tu falasse. Eu gosto sim, mas eu tenho que ter tempo. E eu descanso. Aí eu leio, aproveito para ler. Mas o que eu estava falando? Vida de altar, deixa eu voltar. Então você está lá na sua casa, sabe o que eu faço? Eu ponho uma pregação, vou lá atrás lavar roupa, eu ponho uma pregação. Ai, fica tão gostoso. Meu Deus, sério, eu comecei a fazer isso para me ter prazer nas coisas. Sério, eu faço isso, pastor? O meu marido está aqui, não faça, amor. Não é sempre que dá, porque daí eu tenho que ouvir, né? Daí a máquina está trabalhando, eu já não escuto. Mas daí a gente põe uma caixinha de som. Enfim, ou lavando louça, enfim, quando eu posso, eu coloco. Normalmente pregação. E daí eu faço isso. Então assim, descobre as coisinhas que você gosta e coloca Jesus no plano. Sabe, se enche de Deus. Quando está lavando a louça, quando está estendendo roupa, se enche. E os homens também, né? Nas coisinhas que vocês fazem, né? Cada um, né? Nas coisinhas. O meu marido, vou falar do meu marido, está lá em casa. O meu marido vai lá cuidar dos passarinhos, das gaiolas. Vai limpar. Aí ele coloca, ele gosta de botar louvor. Aí ele coloca. Né? Cada um com as suas manias, né? Ele gosta de passarinhos, dos cachorrinhos dele. Ele gosta. Cada um com as suas manias. Vai limpar o carro. Quem gosta de lavar carro aqui, além do Rodécio? O Wesley tem cara... O Wesley tem cara de gostar. Gosta, Wesley, de lavar carro? Agora o quê? Jô. Não tem mais. Graças a Deus, Ele leva no Rodécio? O meu tem que levar, meu Deus. Vou levar até o Rodécio. Tá precisando. Então Abraão não perdia as oportunidades, querido. Quando ele podia, ele dava uma escapadinha. Fazia um altar. Invocava. Chamava. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Se coloque de pé, por favor. A fé ela tem que ser provada na prática, querido. Nós não podemos ser crentes teóricos. Não podemos só falar que a gente tem fé. Nós temos que viver a fé. Dar uma resposta. Dar uma resposta ao Senhor. O Senhor tem coisas grandes para nós. O Senhor tem coisas grandes para nós. Como o pastor falou. Deus tem coisas grandes para nós como igreja. Na sua vida pessoal. Queridos, está tudo no céu. Tudo no céu. Tudo está lá no céu separado, querido. Nós precisamos apenas acionar. Nós precisamos ir lá buscar.
Só que nós não podemos ir lá, porque nós estamos aqui. Então como é que a gente toca o céu? Tem uma frase, né? O pessoal fala, quando eu toco os joelhos, eu toco os céus. Não é bem assim, mas significa isso. É dessa forma que eu e você tocamos o céu, com os nossos joelhos, com o fôlego de vida, com o clamor dos nossos lábios. Diariamente haverá uma luta. Diariamente a nossa alma vai dizer não. Mas não deixe. Não deixe. Seja teimoso. Não, eu vou ter uma vida dedicada. Eu vou ter uma vida dedicada. Eu vou. Lute por isso. Lute por sua dedicação a Deus, por sua vida dedicada a Deus. Lute. E você vai crescer, e você vai amadurecer, e você vai viver as promessas do Senhor. Não olhe para trás, não olhe para os lados. Viva a sua fé. Viva a fé com prática. Feche os teus olhos. Aleluia. Feche os teus olhos, querido. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de mais dedicação ao Senhor. Talvez você está aqui essa noite com seu coração apertado, angustiado. Mas Deus tem consolo para você. Talvez você está precisando de uma vitória. Deus tem essa vitória para você. Talvez você está com dúvida. Deus tem a resposta para você. Talvez você esteja com dor. Ele tem a cura para você. Ele é Deus de promessas. Ele é Deus de aliança. Ele é Deus de palavra. Ele é Deus de compromisso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se você quer sair do seu lugar, pode sair, querido. Se você acha que precisa viver mais dedicadamente ao Senhor, saia do teu lugar. Vem orar aqui no altar. Dê uma resposta ao altar do Senhor. Dê uma resposta, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Deus tem a resposta. Deus tem a resposta. Deus tem a resposta. Deus dará a vitória para a sua vida. A provisão.